Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Mais uma vez estamos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adolescentes. É a lição de número 7, de 14/8 de 2022, que tem como título A Segunda Viagem Missionária. Segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Baseado na leitura bíblica, Atos capítulo de número 15, dos versículos 36 ao 41 e dos versículos do capítulo 16, dos versículos 6 ao 10. A nossa mensagem é assim: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Atos 15, versículo 36, parte B. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos. Ore por mim e por minha família, somos carentes das vossas orações. Também se inscreve aí no canal, você que está assistindo. Se inscreve aí, compartilha, deixa o seu like, comenta também, diga de onde você está assistindo, que é muito importante para nós, e vamos propagar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Vamos falar sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos fazer aqui aquele giro tradicional. Ok. Nesta lição iremos ver as rotas que o apóstolo Paulo ele fez durante a sua segunda viagem missionária. Então, esta lição ela é voltada mais para a geografia bíblica, para que a gente possa compreender e assimilar um pouquinho na mente quando fala que Paulo estava na região da Síria, quando ele estava na região da Antioquia da Síria, quando ele estava na região da Galáxia, quando ele estava na região do Mediterrâneo, quando ele estava ali também na Ásia. Então, para a gente assimilar um pouquinho, quando a gente ouvir falar na pregação das cartas do apóstolo, cartas aos Filipenses, aos Tessalonicenses, onde ficava mais ou menos no mapa. E a próxima lição que nós iremos falar de fato o que foi que aconteceu em cada ponto que o apóstolo Paulo ele parava em determinadas cidades. Mas a lição de hoje é uma breve rota, né, de onde ele foi, de onde ele partiu, para onde ele chegou, até onde ele chegou e como foi essas viagens, de que região para qual região. É importante nós sabermos, a fim de que na semana que vem, semana próxima, iremos abordar o que aconteceu nessas viagens, que se chama o diário da segunda viagem do apóstolo Paulo. O primeiro tópico da lição diz assim: a rota da segunda viagem. O plano inicial da segunda viagem era Paulo e Barnabé percorrerem as cidades por onde já tinham pregado e plantado as igrejas. Esse era o primeiro objetivo. Mas um desentendimento houve entre os dois, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria levar João Marcos. Barnabé então seguiu viagem para Chipre com João Marcos. Esse João Marcos é aquele escritor do livro do Evangelho de Marcos. E Paulo seguiu seu plano na companhia de Silas. Então não foi mais com Barnabé, Paulo agora foi com Silas. Assim, Paulo e Silas saíram de Antioquia da Síria, cruzaram a Ásia Menor, é onde a gente vai começar aqui. Ó. Eles estavam aqui no concílio em Jerusalém. Lembramos que na lição passada estudamos sobre o concílio. O que foi que aconteceu no concílio? As pessoas estavam confusas, sem saber como servir ao Senhor, quem poderia servir ao Senhor. Então teve aquele concílio e eles ali formaram naquele concílio uma decisão. O apóstolo Tiago ele levanta e fala que todos deveriam, tanto gentios quanto judeus, né, fugir da idolatria, não praticar imoralidade e não comer carne sufocada, tudo aquilo que aparecia, que lá aconteceu lá no concílio. Então, ele saindo de Jerusalém foi para Antioquia da Síria. Então, aqui em Antioquia da Síria, que foi a igreja
igreja missionária, essa igreja. Por que Antioquia da Síria? Porque essa Antioquia aqui, ela fica aqui na região da Síria. Porque existe outra Antioquia da Psídia, que ela ficava bem para o lado de cá. Aqui é a Antioquia da Síria. Ele sai de Antioquia da Síria, como diz aqui a lição, cruza a Ásia Menor e passa pelas regiões aqui, ó. Ele sai de Antioquia da Síria e cruza aqui a Ásia Menor. Mas para ele cruzar a Ásia Menor, ele vai passar pela região da Sicília, aqui, região da Galáxia, ou Galácia, região da Galácia. Aqui. Ele passa pela Sicília, quando diz aqui, ó, na Galácia, e depois ele vai passa por Frígia, aqui Frígia também, e Mícia. Quando ele passa aqui por Tamisa, essa região também é da Somatrácia, essa região que também fala na Bíblia Sagrada. Então ele segue pela Europa. Aqui ele vem nessas partes aqui, ó, da Europa, esse lado da Macedônia. Então seguiram para a Europa, onde ocorreu a maior parte da viagem. Primeiro na Macedônia, que é essa aqui, essa parte aqui, a região da Macedônia, ó, a região aqui da Macedônia, quando ele atravessa a Ásia, Paulo ele queria na verdade pregar aqui nessa região da Ásia. Aí ele vai, atravessa e passa e vai para a Macedônia. Por que ele vai para a Macedônia? Primeiro na Macedônia, nas cidades de Filipos. Por que na Macedônia? A gente vai estudar na próxima semana por que Paulo foi para a Macedônia e não foi ali para aquela região da Ásia onde ele queria pregar. Porque surgiu aquela visão que ele teve, alguém dizendo para ele, atravessa a Macedônia e socorre-nos. Então, ele tinha um plano, mas Deus tinha outro plano. A gente vai ver aqui posteriormente também. E depois quando ele chega aqui na Macedônia, ele passa por Filipos. Filipos é a igreja, onde ele funda a igreja aos filipenses, na cidade de Filipos. E depois de Filipos, Apolônia. Depois Anfípolis, Apolônia, aqui. Depois região de Anfípolis, aí vem Tessalônica, Bereia. E depois ele vai para Acaia. E depois ele vem, passa também aqui Atenas, depois ele vem Corinto e depois Éfeso. Essa lição, ela traz aqui de maneira bem resumida, mas já a Bíblia de estudo pentecostal, a lição só fala o primeiro tópico só dessa parte. A Bíblia de estudo pentecostal, ela tem um mapa onde fala também dessa segunda viagem do apóstolo Paulo, baseado aqui no capítulo de número 16. Aí como foi? No capítulo 16, ele passa uns pontos mais exatos. A exemplo, quando ele sai daqui de Concílio de Jerusalém, vai para Antioquia da Síria, ele passa pela região da Sicília, para Derbe. De Derbe, ele vai para Listra. De Listra, ele passa em Icônio. De Icônio, ele vem para a região aqui da Antioquia. Aqui já é Antioquia da Psídia, né? Aí ele passa pela região da Frígia, passa por Mícia, vem para Neápolis, aí que ele chega em Filipos. Aí que ele chega aqui em Filipos, que é a igreja, fundou a igreja aos filipenses. Aí depois ele vem para Apolônio aqui primeiro. Depois ele vai para Tessalônica, que o pessoal de Filipos não recebe muito bem. E o que acontece em Filipos? Vocês vão ver na próxima semana que em Filipos acontece aquele caso onde tinha uma jovem que adivinhava
e aí ele expulsou o demônio que existia nela. Aqueles senhores para quem ela dava lucro fizeram com que Paulo fosse preso, Paulo e Silas fosse preso na prisão, onde o cárcere se moveu e Jesus libertou. E eles foram ali em Filipos. Vai para Tessalônica, por perseguição. Filipos ele vai para Tessalônica, depois dessa perseguição vai para Tessalônica. Quando chega em Tessalônica também ele é perseguido, porque o pessoal de Filipos vem para Tessalônica, persegue ele. Aí ele vai para Bereia. Quando chega em Bereia também ele é bem aceito, o apóstolo Paulo é bem aceito. E em Bereia é que ele começa a pregar e as pessoas de Bereia começam a analisar as escrituras, os bereanos. Ele falava as escrituras e o pessoal analisando para ver se de fato o que ele estava falando estava contido nos livros, nos salmos, nos profetas no Antigo Testamento. Quando ele vai para Bereia, aqui nessa região da Macedônia, ele vem para Atenas. Depois de Atenas, aqui tem aquela passagem do Deus desconhecido, que ele prega também em Atenas. Vai para Corinto, depois ele passa em Cencreia, depois vai para Éfeso, e de Éfeso ele volta para Jerusalém. Isso aqui é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Pronto, isso é só para a gente ter uma base para fixar na nossa mente um pouquinho dessa geografia. Aqui já a gente vai entender, ó, a Ásia, a parte da Ásia, ele foi lá para a região da Macedônia, que é lá atrás, ó, onde ele pegou aquelas igrejas ali, ó, Filipenses, Tessalonicenses, aí tem também que ele passou lá Atenas, a igreja de Corinto, depois a igreja de Éfeso. Foi para Éfeso. O segundo ponto, mudanças de planos. Paulo começou a viagem planejando visitar as igrejas na província da Ásia, ou seja, Paulo queria visitar as igrejas daqui da província da Ásia. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo estava impedindo o apóstolo de seguir esse plano. Ou seja, a vontade dele era parar aqui, nessa região da Ásia. Mas o Espírito Santo não queria que ele parasse aqui. Estava com outro plano. Enquanto Paulo tinha um plano, o Espírito Santo, Deus tinha outro plano para ele. Então, e o que prevaleceu? Prevaleceu o plano de Deus, porque o apóstolo Paulo ele tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes temos um plano, Deus tem outro. Mas devemos sempre priorizar e fazer o plano de Deus, porque sempre o plano de Deus é perfeito e é melhor para todos nós. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus e não ficou aonde ele queria, na região da Ásia. No entanto, depois de contornar a região da Mícia, aqui é a região da Mícia, ele contornou aqui a região da Mícia, Paulo foi para Troade. Aqui, ó, região, aqui, ó, Troade. Ele foi para Troade. Mícia, Troade. Ele vem para Troade. Que na direção oposta ele teve uma visão. Agora que ele teve uma visão, quando ele chega aqui em Troade, ainda nessa região aqui da Ásia, passa atravessando a Mícia, ele aqui em Troade, ele teve a visão de um homem macedônio que ele pedia que fosse a Macedônia para ajudá-lo. Então, pediu que ele saísse daqui e fosse para essa região aqui agora da Macedônia. Nessa visão. Confiando na direção divina, o apóstolo mudou sua programação e seguiu outro plano. Então, ele tinha um plano de ficar aqui na Ásia, região da Ásia, e ele foi agora para essa região de cá. Daí a gente vê como Deus tinha um plano de construção de igrejas nessa região de Filipenses, Tessalonicenses, lá em Bereia, lá em Corinto. Então, Deus já tinha esse plano para o apóstolo Paulo. Ao invés de continuar na Ásia Menor, Paulo e seus companheiros se dirigiram à região da Macedônia, aqui, onde primeiro, segundo o navio em Troade, chegaram em Filipos. Ele pegou aqui o navio de Troade, chegou aqui, agora, em Filipos, e o apóstolo, era a primeira viagem registrada do apóstolo à Europa. Então, nessa parte aqui, ó, da Europa, agora o apóstolo Paulo vai. E depois dali, Paulo chega, os missionários lá em Filipos, ele conhece Lídia. E Lídia e outras mulheres que foram elas que, em Filipenses, que abraçaram o evangelho e tiveram ali com o apóstolo Paulo, ajudando no que necessário na obra do Senhor. A partir de então, quando Paulo chegou na cidade de Atenas, Paulo agora vai para Atenas, depois permanece em Bereia
Paulo foi sozinho para a região da Caia, mas Silas permanece em Bereia. Ele foi para Bereia, aqui. Depois que ele vai a Filipos, passa a Polônia, Tessalônica, permanece em Bereia. Aqui, depois de continuarem a rota por outras cidades da Macedônia, essas aqui, Silas e Timóteo permanecem em Bereia. Então ele permanece aqui. Silas e Timóteo continuam aqui em Bereia. A região da Acaia. Isso, região da Acaia. Onde, quando chegou na cidade de Atenas, ele se deparou com o altar desconhecido. Isso foi onde? Aqui, em Atenas, a região ali da Europa, da Grécia, né? Região de Atenas. Aqui, que ele se deparou com aquela situação, aquela idolatria ao Deus desconhecido. Ele prega lá e anuncia que esse Deus desconhecido foi a encarnação de Jesus Cristo agora. O apóstolo foi até a Câmara Municipal Atenas pregar. E ali pregou o Evangelho. E depois ele partiu dali para Corinto. Atenas. E vem agora aqui para Corinto. Depois de Corinto, exerceu a profissão de fazer tendas, então. Foi lá em Corinto que o apóstolo Paulo exerceu ali a sua função de fazer tendas ou fazer barracas em Corinto. Até que Silas e Timóteo chegassem para ajudá-lo. Eles trouxeram boa notícia da igreja de Tessalônica. Então Paulo escreveu a primeira carta a essa igreja, que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 1 e o 3 e o 6. E mais tarde fez uma segunda carta. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, aqui, a igreja de Corinto, para ensinar sobre as escrituras, como os costumes. No sábado ele pregava na sinagoga, sofreu oposição. Isso não desanimou ele, mesmo ele pregando em Corinto, tendo oposição de muitas pessoas, mesmo assim ele não desanimou. Isso quer dizer o quê? Na obra de Deus vai ter sempre assim, a dificuldade, para tentar nos desanimar, mas devemos erguer a cabeça. O Senhor lhe apareceu numa visão para encorajá-lo. Ali surgiu mais uma igreja. Depois desse período, em Corinto, o Senhor apareceu ali para encorajá-lo e surgiu mais uma igreja na igreja de Corinto. Depois desse período, Paulo foi para Éfeso, quando ele passa aqui em Corinto, passa pela Cencreia e vai para Éfeso aqui, mais uma igreja aqui em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra ali Priscila e Áquila, onde pregou na sinagoga. O apóstolo deixou o casal nesta cidade e seguiu a rota de volta para casa, prometendo que voltaria a visitá-lo. Na sequência, deu uma paradinha em Jerusalém. Então, quando ele sai daqui de Éfeso, ele vem com um navio, paradinha em Jerusalém, essa parte aqui de baixo, para ver os irmãos e as irmãs dali, e finalmente retornou para Antioquia da Síria. Vem para Jerusalém e depois ele retorna para Antioquia da Síria, o seu estado inicial. Então essa foi a rota que o apóstolo Paulo seguiu na sua segunda viagem missionária. O tópico de número 3 fala sobre a sensibilidade espiritual. E nessa sensibilidade espiritual, o plano inicial. Ter dado errado não foi um problema para Paulo, pois Deus estava no controle da viagem. Seguir outro plano garantiu que os judeus e não judeus, homens e mulheres, senhores e servos, ouvissem que Jesus é o Salvador. Surgiram novas igrejas e novos líderes. Muitas vezes as coisas não acontecem como planejamos ou como planejado, porque assim Deus desejou. Como lidar com essa situação? Orem. É importante ter intimidade com Deus e discernimento para ouvir seu direcionamento e conhecer a sua vontade. Então, depois dessa viagem, o apóstolo Paulo não foi fácil em cada viagem, e o objetivo do apóstolo Paulo não era ir até essa região dali da Macedônia, mas Deus fala com ele através do Espírito Santo e ele vai para essa região porque Deus sabia, Jesus sabia que tinha a necessidade de essas pessoas aqui, homens e mulheres, ouvir o Evangelho de Cristo. E Paulo foi sensível à ordem, ao Senhor, ao mandado do Senhor, então ele foi. E que possamos também ter essa sensibilidade de buscarmos a presença do Senhor, ouvirmos Deus falar e fazermos sempre a sua vontade. Assim como ele teve essa sensibilidade espiritual, nós também precisamos. Então, aqui nesta lição de hoje, esse é o resumo da rota da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Não perca a próxima lição, que vai falar o diário de viagem. E o que é isso? Nesta viagem do apóstolo Paulo, o que foi que aconteceu quando ele saiu de Jerusalém e foi para Antioquia? E quando ele atravessou aqui a Cilícia, Derbe, Icônio, Listra, Icônio, Antioquia,
E quando ele atravessa aqui a Mísia, o que foi que aconteceu em Filipos, o que nós vamos ver? Tessalônica, o que foi que aconteceu também em Tessalônica? A gente vai ver mais de perto. O que aconteceu em Atenas também, a gente vai ver mais de perto, Atenas. E o que aconteceu em Corinto e em Éfeso, nós vamos ver mais de perto na próxima semana. Não perca, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui da geografia bíblica. Que Deus abençoe. Não se esquece, se inscreve no canal, compartilha, deixe seu comentário de onde você também está assistindo. E continue orando por nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.